Olá, meu nome é Michele, eu sou do último ano do curso de Pedagogia da Universidade Anhembi Morumbi e o meu projeto de extensão é para o ensino fundamental, tá? Ensino fundamental 1, e o tema é poluição da água através das atividades humanas. Por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema porque é um tema muito atual, né? Existem muitas indústrias, muitos locais onde o descarte de materiais que poluem as águas, que fazem com que a água não fique boa para o seu consumo, está sendo demasiadamente grande, né? Então as crianças, desde o ensino fundamental, precisam saber da problemática do que é descartar um óleo numa pia ou o que uma indústria pode fazer para que eles cresçam críticos, observem, né, o que pode ser feito, como pode ser solucionado os problemas e assim criando adultos mais responsáveis com projetos, enfim, soluções por conta do aquecimento global, por conta de tudo que acontece, tudo bem? Então, assim, eu vou começar minha aula explicando um pouquinho sobre como o ser humano polui as águas, tá? Quando a gente pensa em água, ela precisa ser o quê? Incolor, ou seja, não pode ter cor. Ela tem que ser inodora, ou seja, sem nenhum cheiro. E insípida. Nossa, que palavra estranha, né? O que é insípida? É sem sabor nenhum. Uma água contaminada com algum resíduo, ela vai ter um gosto ruim, ela vai ter um sabor estranho, ela vai ter uma coloração, que a água não tem cor, né? Então, como que essa água pode ficar da maneira que a gente precisa? Então a gente vai começar lá atrás para entender como que é poluída as águas, tá bom? Então olha só, o uso inadequado de produtos químicos, o descarte incorreto de lixo, substâncias contaminantes, elas são jogadas na água, né? E o não tratamento dessa água são responsáveis pela poluição. Como assim o não tratamento? Às vezes uma indústria, uma empresa tem um material que ele precisa descartar, né? Aí ele descarta pelas águas, porém, essa água, antes dela voltar para o seu rio, para o seu riacho, ou enfim, para onde ela deveria voltar, ela tem que ser tratada. Que existem alguns tratamentos que você consegue tirar os poluentes da água para a água ficar purificada, tudo bem? Então, com as suas propriedades alteradas, quando não tem esse tratamento do esgoto, quando não tem esse tratamento da água, ela fica inapropriada para beber, tá? Então é aquilo que eu falei, ela deixa de ser incolor, deixa de ser inodora e deixa de ser insípida, tudo bem? Então ela acaba tendo coloração amarelada, um cheiro desagradável, né? Sabor, então, nem se fala, tá bom? A poluição também é de grande parte decorrente da ação humana. Como assim da ação humana? A gente, quando tá fazendo uma comida, quando a gente tá cuidando da casa, cuidando de alguma coisa, às vezes a gente não se dá conta do mal que a gente tá fazendo pra água. Por exemplo, a gente vai fazer uma fritura, a gente vai usar um óleo de cozinha, certo? Esse óleo, onde que a gente descarta? É na pia? É no vaso? No tanque da lavanderia? Não. Esse óleo, ele pode ser reutilizado e não jogado em qualquer lugar. E além dessas, a gente tem um ciclo da água que eu vou mostrar para vocês na próxima figura, tá bom? Que é assim, eu só vou dar um resuminho antes de mostrar. Tem a água, né? Aí o que acontece? O descarte incorreto. E aí o que acontece quando a gente descarta
os materiais orgânicos poluentes na água. Ocorre a morte dos peixes e dos outros animais. Consequentemente, as aves ficam sem a comida, tá? E a gente consome uma ave que consumiu algum peixe contaminado e isso causa doenças ao ser humano. Então, é um ciclo vicioso. Eu vou deixar a imagem para vocês aqui no próximo link, tá bom? Então, como eu já falei, a rede de esgoto sem tratamento nenhum colabora com que as doenças se proliferem. Existem pessoas que moram em palafitas, em lugares que são em cima da água. E aí, quando as pessoas têm contato com aquela água, pode adquirir doenças, né? E então é muito importante que seja feito um programa de tratamento de esgoto, né? Porque é dejetos humanos, né? O nosso xixi, nosso cocô, para falar o português mais claro. Tem o descarte dos olhos, tem o descarte, tem gente que joga remédio nas águas. E aí polui, e aí isso vai trazendo doença, tá bom? Eu vou começar falando sobre o primeiro problema que o homem leva para a água, para a poluição da água. Então aqui, olha só, a gente tem um avião, tá? De agrotóxicos para uma fazenda, um lugar onde tem uma plantação. E aí esse agrotóxico, ele cai na plantação. Essa plantação recebe a água da chuva escorre, vai para os rios e acabou. Olha o que acontece. Ele vai para as águas, matando os peixes, deixando a água inapropriada para consumo, tudo bem? E aquele ciclo que a gente falou. O homem polui, os animais morrem, as aves ficam sem comida ou comem um animal contaminado e contamina a gente. Então, olha só, os pesticidas, os fertilizantes, eles penetram no solo e pode atingir o lençol freático, que é uma camada que tem abaixo do solo, tá bom? Além das substâncias que são empregadas, elas podem se dissolver com a água da chuva e aquilo que eu acabei de falar. A água desce, né? E acaba prejudicando e poluindo a água. Nossa, mas o que a gente pode fazer para que isso não ocorra? Existem alguns fertilizantes e pesticidas naturais, né? A citronela, alguns animais mesmo, né? O ciclo dos animais, então joaninhas, abelhas, enfim. Existem algumas maneiras, sim, naturais de controlar pragas dentro de uma plantação, sem que isso prejudique as águas, porque não vai ocorrer essa coisa de caiu a chuva, pegou o pesticida, infiltrou, mandou para o lençol freático, mandou para as águas. Não vai ter isso. Então, é uma maneira muito mais saudável e de preservar a nossa natureza. Outra coisa que acontece muito é o derramamento de petróleo causado pela área industrial. Então, olha só, aqui eu tenho o desenho de uma indústria, tá? Que ela derrama a água, ela não tem aquele tratamento que a gente falou, né? Ela vai direto para a água. Olha aqui é um rio, tá vendo? Poluído com produtos químicos pelas atividades industriais. Então, olha só, aqui tá a indústria, né?
E aí a água aqui corre e essa água tá poluída. Então aqui não tem existência, ó, pode ver, não tem animais, não tem plantas aquáticas, né? O ecossistema aqui é inexistente, tá? Então, o que acontece? A gente vai falar um pouquinho de petróleo primeiro. O derramamento de petróleo na água, o maior problema dele é que a extração do óleo, do petróleo, desculpa, é feito nas águas mais profundas e pode provocar sérios danos e desastres ecológicos. Porque durante essa extração e durante o seu transporte, pode haver o vazamento do petróleo na água. E aí, com esse vazamento, acontece isso que a gente viu, né? E não tem como você prevenir um vazamento de petróleo. Então, geralmente, a poluição das águas perto da onde tem a extração de petróleo é muito grande, tá? Outro problema das indústrias, é o que a gente acabou de falar, tá vendo? É os materiais químicos que são descartados de qualquer maneira. Por quê? O custo para se tratar um material químico é muito alto. Então, eles fazem de qualquer maneira, eles jogam, eles precisam dar um fim naquilo, né? Então, eles jogam fora o material químico deles, sem nenhum tipo de tratamento, e isso prejudica a nossa água também, tá bom? Então, assim, isso não é feito só nos rios, tá? É feito também em bacias, mananciais, né? E aí a água limpa fica imprópria para o consumo também. Agora a gente vai conversar de um assunto muito sério, que é sobre o lixo doméstico, tá? Como que a gente polui a água com o nosso lixo doméstico. Então, o maior causador é o esgoto, tá? O maior causador de poluição aquática da água é o esgoto. Que, além dos dejetos humanos, o que a gente faz? Quem já construiu uma casa sabe que a gente precisa ter algumas caixinhas que caem os... vamos dizer assim, o que não presta dentro de casa, que são os óleos, os detergentes, né? São chamadas caixas de gordura. Então, o esgoto, ele leva tudo isso para um rio, para algum lugar, enfim, que já teve água limpa. Porque antes do homem povoar as grandes cidades, povoar tudo que a gente conhece hoje, aqui era o quê? Rios, lagos, lagoas, florestas, tinha animais. Então, a natureza não foi feita para receber esse tipo de produtos, né? Ela não tem uma proteção, para ela. Então, o que acontece? Quando a gente descarta o detergente na hora de lavar a louça, o sabão na hora de lavar a roupa, os produtos de higiene quando a gente lava os cabelos, toma banho ou usa produtos de limpeza, e esses produtos formam uma espuma, e essa espuma forma uma película. Deixa eu ver se eu acho alguma foto aqui pra mostrar. Ó, tá vendo essa espuminha aqui? Película química, né? Que acontece? Os peixes aqui, eles respiram oxigênio dentro da água. Porém, com essa película, impede a troca do oxigênio com o meio ambiente. Por isso, a morte dos animais, tá? Com a quantidade de oxigênio cada vez menor, a sobrevivência dos animais é zero. Porque eles precisam disso. Então, recapitulando, a gente joga, usa o detergente, o produto de limpeza, toma banho, higieniza as coisas. Essa água vai pro esgoto, essa sujeira vai pro esgoto, tá? O esgoto,
ele manda isso para um local que tem água e esse local transforma uma película em cima da água, onde não é possível a passagem de oxigênio para a água, matando todos os animais. Beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês alguns problemas, tá? Para que vocês pensem na solução. E depois nós vamos ver a solução juntos, tudo bem? Então olha só, aqui nós temos uma praia, tá? Uma prainha aqui. Então olha só, o lixo jogado na praia polui as águas e impede o que? O lazer dos banhistas, né? A dificuldade da pesca, né? Lembra que eu falei que quando falta o oxigênio, falta o peixe. Consequentemente, a gente não consegue pescar e assim a gente também tem um problema com a alimentação, porque tem muitas famílias que se alimentam de peixes, de crustáceos, enfim. A água sem oxigênio, sem animais. Sem lazer, sem comida, tá? Aqui a gente tem uma área urbana poluída pelo lixo jogado no córrego, causando mau cheiro, poluição e poluição visual. Olha só. Então aqui a gente tem um rio no meio da cidade, que é aquilo que eu tava falando. A natureza não foi feita para ter prédios, para ter indústrias. Então aqui a gente tem um rio no meio da cidade, onde foi descartado, né, um esgoto, coisas de indústrias, materiais que são altamente poluentes para a água. E olha só como fica feio, né? Fica sujo, não, a natureza em volta não fica bonita, não tem animais. É muito triste, né? Aqui eu tenho, ó, o problema é o seguinte: um rio contaminado e posteriormente morto. E a comunidade é destruída por rompimento da barragem de minérios em Mariana, Minas Gerais. A gente vai falar um pouquinho disso depois, tá bom? Da barragem de Mariana. Eu vou explicar certinho o que aconteceu aqui, tá? Aqui, ó, já usei essa imagem. São os peixes mortos em um rio contaminado por esgoto de um povoado localizado às margens do rio. Então, é uma foto real, tá? Aqui teve o descarte inadequado de produtos, né? E, por fim, a morte dos peixes. Aqui é uma imagem muito triste. É um pássaro coberto por petróleo devido a um vazamento de um navio poluindo também a água. Olha só o que acontece. Olha que dó essa ave toda coberta de petróleo. É muito triste, né? Às vezes no noticiário nós vemos animais cobertos de petróleo com saquinhos plásticos na boca. E é muito triste. Parece tão distante, mas às vezes está do lado da nossa casa, né? Aqui é um rio poluído com produtos químicos pelas atividades industriais, prejudicando a vida dos animais aquáticos e a saúde das pessoas. Olha lá o que eu tava falando, como é muito caro, né? O tratamento desses poluentes, o tratamento desse esgoto que sai das indústrias. Então, acaba acontecendo isso. Tartaruga levando uma sacola plástica para se alimentar.
Além disso, o fundo do mar está repleto de garrafas plásticas. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, aqui são tudo garrafas PET, garrafas plásticas. E aqui uma tartaruga levando um saco plástico para se alimentar. O que vocês acham que vai acontecer com essa tartaruga? Ela vai morrer. Não sei se alguém já teve a oportunidade de visitar o aquário de Ubatuba. E lá tem muitos animais expostos, né? Que tem exatamente isso. O homem poluindo o mar, né? Poluindo o território dos animais, a gente que tá invadindo. E aí tem tartaruga presa por redes de pesca, por cordas, ou que engoliram plástico, outros animais que morreram por conta dessa poluição da água, e isso é muito triste. É uma cena muito triste. Então, assim, não tem onde jogar? Põe no bolso, põe numa sacolinha, leva para casa, joga no lugar certo, joga no lixo, recicla o que dá para ser reciclado, enfim, né? Aqui nós temos um rio poluído pelas atividades domésticas, principalmente pelo lançamento do esgoto. Então aqui vocês podem ver que não tem indústria, são casas, prédios, e esse rio está totalmente poluído por conta do descarte doméstico. Muito triste, né? Então, quando a gente for descartar um remédio, um óleo de cozinha, alguma coisa, a gente precisa lembrar de como é triste. Porque a gente sabe que o odor fica terrível, né, dos rios. A paisagem fica feia, não tem animais, não tem qualidade de vida onde tem poluição. E por último, e não menos importante, como a gente já falou, um avião despejando agrotóxicos em uma plantação. Os venenos vão para o solo, são levados pela chuva para os rios e para os lagos. É aquilo que eu estava falando para vocês. Ele entra no lençol freático, né? E é levado pela água das chuvas. Além do agrotóxico prejudicar o ser humano, né? Que é muito melhor alimentos orgânicos por não conterem esses agrotóxicos, né? Eles ainda poluem o meio ambiente e matam os animais. Muito triste. A gente precisa pensar muito, né? No que a gente quer para o nosso futuro, para o futuro das outras pessoas. E resolver essa questão com coisas muito simples, que a gente já vai comentar sobre isso, tá bom? Agora, nós veremos quais são as soluções para os problemas que a gente viu, né? Já deu tempo da gente pensar um pouquinho sobre cada um deles e cada solução que a gente tem. Mas antes de dar solução para cada partezinha dessa, eu vou falar algumas soluções que a gente pode ter com as coisas domésticas, tá? Então, por exemplo, o óleo de cozinha, a gente pode guardar ele numa garrafa, tá? Quando ele tá frio, cuidado, porque o óleo é algo muito perigoso para queimaduras e para machuca de verdade. Então, ele esfriou, guarda numa garrafa e procura um local que eles recebam esse óleo. Tem alguns locais hoje em dia, por exemplo, tem hortifrutis, alguns prédios que já tem um lugar próprio para você colocar esse óleo. E aí vem uma cooperativa, né? E pega esse óleo e transforma ele em sabão, tá? Então é uma forma de reutilizar o óleo de cozinha. Não usar os pesticidas, né? Nas lavouras, igual a gente já tinha comentado antes. Jogar o lixo em local adequado. Isso é muito importante. Não misturar o que pode ser reutilizado com o que não pode. E sempre
descartar no local correto, tá? Não colocar na rua, não colocar num terreno. Geralmente tem a coleta, né, dos lixeiros, que é um trabalho essencial para nossa vida. E eles levam para um lugar que vai para um aterro sanitário, que tem todo um processo para que não estrague a natureza, tá bom? Não jogar nenhum tipo de material, como sacolas, garrafas de vidro, madeira, dentro dos mares, dos rios, dos lagos, porque como a gente viu, os animais não sabem que aquilo não é comida, não é mesmo? E aí eles pegam e consomem aquilo e acabam morrendo. Medicamento é outra coisa importante para nós lembrarmos que ele deve ser descartado nos locais corretos. Ai, mas eu não sei aonde joga. Vai no posto de saúde perto da sua casa. Tem algumas farmácias que já tem uma caixinha assim que a gente pode colocar dentro, tá bom? É importante não ficar jogando no vaso, não ficar jogando no lixo comum, nem no lixo reciclado, tá? Reduzir o consumo de água. Vai escovar o dente? Molhou a escova? Escova o dente com a torneira fechada, abriu, enxagou a boca, põe num copinho. Foi tomar banho? Vai se esfregar? Fecha o chuveiro, banhos rápidos. A louça também, não deixar a água caindo, enfim. Juntar mais roupa para que seja lavada de uma vez só, tá? Então, são alguns pequenos cuidados que a gente consegue ajudar muito com essa questão da água. E usar menos produto químico possível para limpar a casa. Isso também é algo que ajuda muito e existem hoje produtos biodegradáveis. Então, a gente fazer uma compra de um produto consciente também é mais indicado, menos nocivo a nós mesmos e à natureza, tá bom? Então, agora, igual eu falei para vocês, nós vamos verificar o problema que a gente já comentou anteriormente e a solução. O lixo na praia, né? O que a gente pode fazer para diminuir esse lixo da praia? Os banhistas devem levar sacolas, né? Vai comer, vai tomar um sorvete, pegou, coloca num saquinho, aí vai sair da praia, coloca numa lixeira adequada, leva para casa, põe no lixo de casa, enfim. Isso já é uma ajuda de grande valia. Área urbana poluída pelo lixo do córrego. O que a gente pode fazer? Olha só, as pessoas devem se conscientizar para jogar os lixos nas lixeiras e destiná-los a empresas de coleta de lixo, tá? Além disso, a prefeitura, né, de cada cidade deve garantir que essa coleta seja feita e que o descarte seja feito no local adequado também, ok? Agora aqui, ó, esse rio que foi contaminado, que tá morto, né? O que eles precisam fazer? Eles precisam fazer a manutenção das barragens, tá? Para evitar que elas se rompam e que a lama tóxica atinja os rios e destrua as comunidades. Ok? Os peixes mortos em um rio contaminado pelo esgoto. Tá vendo? Só lembra? Cria aquela camada, falta oxigenação, não bate a luz do sol, já era, né? Os peixes morrem, as aves não têm o que comer, a gente pode ficar doente, enfim, é um ciclo. Então, a população não deve jogar sujeira nos rios, tá? Que vai comprometer os animais, além das famílias que vivem da pesca, né? Porque aí elas não vão ter mais o que pescar, o que vender, o que comer, né? Muitas pessoas nem vendem esse peixe, elas usam para o seu próprio consumo, tudo bem? Então agora, e esse aqui, os pássaros cobertos
de petróleo, né? Então, assim, as empresas que transportam o petróleo, que extraem o petróleo, precisam sempre fazer a manutenção dos seus equipamentos, dos seus navios, para que isso não para que não haja, né, nenhum tipo de vazamento do petróleo, e aí prejudica a vida marinha, prejudica o oceano, porque geralmente é bem lá no fundo que eles pegam o petróleo, não matam os animais. Então, manutenção para os navios petroleiros é muito importante, ok? Agora, olha só, rio poluído com produtos químicos pelas atividades industriais, né? Por mais que seja algo caro, né? A única maneira de ser feita é tratar o esgoto antes de jogar ele para a natureza. Não tem outra maneira, tá? Não tem como a gente fazer um filtro, enfim. Eles precisam tratar esse esgoto, ok? A tartaruga levando o plástico para comer. E aí? Então, o que a gente pode fazer, assim como já foi eliminado canudos, né, por conta do plástico que demora para se degradar, enfim, a gente usar materiais, né, recicláveis, de rápida decomposição, que são os biodegradáveis, né, que eles se desfazem rapidamente e não fiquem muito tempo na natureza. E principalmente, lugar de lixo é no lixo, não é na água, não é na grama, na floresta, enfim. Não é na janela do carro, que também é outro problema, porque entope os bueiros, existem as enchentes, mas aí é uma outra história, tá bom? Mas se a gente fizer essas pequenas coisas, já ajuda muito, tá? Aqui, lembra desse aqui? Os rios poluídos, né? Por conta das atividades domésticas, que são os esgotos. Então, os governantes devem investir num sistema de coleta e tratamento de esgoto em todas as áreas que tiver moradia, que tiver, né, casas, enfim. Então, eles precisam investir numa rede de tratamento de esgoto, investir no sistema de coleta, tá bom? E, por último, o avião despejando o agrotóxico, né? Então, o que a gente precisa? Reduzir a quantidade de agrotóxico jogado nas plantações, consumir mais os produtos orgânicos, né, que respeitam o tempo e a colheita da planta. E a gente cada vez mais negar a compra, o consumo de alimentos com agrotóxicos, né? Porque é muito mais gentil com a planta, gentil com a gente, os produtos que não contêm agrotóxicos, os produtos orgânicos, ok? Agora, para fechar um pouquinho esse tema, antes da gente fazer uma atividade gostosa, eu queria falar um pouquinho sobre a ruptura da barragem de Mariana, lá em Minas, que aconteceu em 2015. E era uma empresa que tinha essa barragem, eles ficavam garimpando, né, minérios. E aí ocorreu que essa barragem, ela simplesmente rompeu. Mas o que tem de tão grave, além de ter matado pessoas, né? Porque vem uma onda assim de água, lama e resíduos e tudo mais. Matou muitas pessoas, invadiu casas, acabou com a cidade e principalmente com o rio. O nome do rio que esses dejetos, o que são dejetos ou rejeitos, né? Lá, eles faziam a mineração e aí o que não servia para eles, que era o quê? Água, lama e óxido de ferro, eles separavam e jogavam nessa barragem. Então é como se
a gente fosse reciclar alguma coisa e aquela parte a gente não fosse usar. Então eles foram armazenando. E aí tinha essa barragem muito grande, né? Então, quando ela estourou, quando essa barragem rompeu, ela abriu, os rejeitos, né, foram levados para o Rio Doce. E aí a lama chegou até o mar, né? Os especialistas, eles dizem que esses danos são permanentes. Eles não têm volta, tá? E por quê? Porque os rejeitos de minério e ferro, eles formaram um mar de lama. Essa lama formou uma camada muito densa. E aí, eles fizeram, elas mesmas se formou sozinha, uma pavimentação, como se fosse um concreto de uma casa. Então, como ela tem essa barreira, não consegue vir a luz do sol e não consegue a oxigenação das águas. E isso, o que acontece? Não existe mais a multiplicação de animais, o renovamento das águas, das plantas. Então, assim, virou uma terra, um mar que não existe mais, o mar imprópria para o plantio, para qualquer coisa, tá? E ela destruiu todo o ecossistema que tinha ali, tá? O Rio Doce, ele se tornou uma correnteza espessa de terra e areia. E a sua água não pode ser mais captada. E essa água era o único fornecimento que algumas famílias tinham. Então é muito triste, né? Porque é um recurso natural, a gente precisa muito dele e infelizmente acabou, né? Não tem mais o rio, não tem, a área fica improdutiva, enfim, não fica mais fértil, o solo não é mais fértil para ser plantado, então não se produz, não consegue ter animais, enfim. Essa situação da água é uma coisa bem chata, né? Mas, enfim, a gente espera que as autoridades resolvam isso quanto antes, as famílias, foi em 2015 e ainda não tem uma solução. Mas, enfim, é o que a gente consegue ter hoje, tá bom? Agora, nós iremos usar a nossa grande vilã, que é a garrafinha PET, ok? Nós faremos um brinquedo e uma utilidade doméstica. Como assim? Nós vamos fazer um vaso e um brinquedo bem antigo que se chama pipoquê, que você joga a bolinha e ela tem que entrar, aqui no nosso caso a garrafa, né? Mas ela tinha um cone, tipo uma cuba assim, e aí você tinha que jogar a bolinha dentro, e é muito divertido, tá bom? Então a gente vai precisar de uma garrafinha, pode ser de água, pode ser de refrigerante, uma garrafa PET, tá? Opa, desculpa. Um barbante, tesoura e coisinhas para decoração. Eu vou usar, no caso, fita colorida, tá bom? E também bolinhas de papel ou alguma bolinha que vocês tenham em casa. Essa daqui eu já amarrei para dar uma adiantadinha, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro vocês vão pegar a garrafinha PET e vão cortar essa parte aqui, ó, a parte do funil. Muita gente usa como funil, né? Então vai cortar, cuidado com o corte, com a tesoura, porque esse material corta o dedo, a tesoura também é perigosa. Se precisar, chama um adulto para ajudar, tá bom? Muito cuidado. E agora eu vou decorar a minha garrafa. Então primeiro eu vou começar passando a fita nessa borda que eu falei que dói o dedo, que pode cortar, né? Então a gente passa aqui, não precisa ter pressa, tá?
E cada um faz do seu jeitinho. Não tem uma regra, não tem um tamanho certo. Vocês vão usar o que tiver em casa. O importante é reutilizar. Aí agora eu já protegi essa parte que eu disse que corta. Ó. Agora posso passar minha mão aqui que tá tudo certo. Então agora eu vou enfeitar, vou fazer um bibuquê brasileiro. Então vou pegar minha fita, vou pôr ela assim meio que na diagonal. Aí agora eu vou pegar outra cor. É aquilo que eu falei, não tem regra, tá? Cada um faz do jeito que achar mais bonito, mais legal. Agora eu vou por aqui, ó. Vou enfeitar aqui. Fica bem colorido. Tá vendo? Então aqui ficou o funil, tá? Eu tirei já a tampinha daqui. E agora eu vou precisar do barbante. Então o barbante, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular. Aqui eu amassei já bolinhas de papel, né? E já amarrei ela no meu barbante, ok? E vou colocar ela aqui dentro, porque essa é a ideia, é que ela entre aqui. Aqui onde fica a tampinha, a gente vai, ó, passar o barbante. Tá vendo? Não tem erro. E fechar com a outra tampinha. E olha só. Nosso primeiro brinquedo já tá pronto. E a brincadeira é assim, ó. Você joga pra frente e tem que pegar, ó lá. Dá pra fazer campeonato. Ih, ó, errei. Ih, errei de novo, ó. Viu? E é muito legal, ó. Muito bem. Agora, nós faremos a utilidade doméstica, né? Que é um vaso de planta. A gente pode depois colocar terra mesmo e plantar o que a gente quiser. Fazer uma hortinha de temperos, de chás, né? E também utilizando a garrafa que iria pro lixo. Então aqui é a outra parte da garrafa que nós também cortamos, né? Ela tava assim. Agora ficou em duas partes. Essa parte aqui eu também vou decorar. Então, como é um vaso, acho que eu vou fazer de verde. Então, olha só. Aqui, como eu tenho um furador, eu fiz 2 furinhos para colocar uma alcinha. Mas se você não tiver, não tem problema, não precisa colocar alcinha, tá? Só assim você já consegue ter o seu vasinho. E importante a sua criatividade, né? Porque a gente pode fazer o que a gente quiser, do nosso jeitinho. Ó. Fazer com faixas. Fiz 3, acho que vou fazer mais uma. Uma ou duas, acho que uma só. Olha lá. Muito bem. E
ficou aqui nosso vasinho enfeitado. Super simples, não é? E agora, como eu falei pra vocês, eu vou fazer a alcinha pra eu pendurar ele em algum lugar. Também pode ser usar... eu não quero fazer pra vaso. Pode ser um porta-canetas, pode ser um porta-brinquedos, pode usar no banheiro pra colocar sabonete. O que vocês quiserem, tá? Eu dei a ideia da planta, do vasinho, porque a gente precisa de plantas, né, no nosso ambiente, pra gente poder respirar melhor, pra nós termos um pouquinho de verde perto da nossa casa, dentro da nossa casa. E assim a gente ajuda a proteger o meio ambiente, a poluição das águas, dos rios, né? E olha só, nós temos aqui um vasinho para colocarmos o que a gente quiser. Pode, igual eu falei, a gente pode plantar, como a gente pode usar como porta-objetos, o que vocês quiserem, tá bom? Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre problemas, soluções, já vimos como utilizar uma garrafa PET para fazer brinquedo, utilidades domésticas, o que a gente pode fazer em algumas situações. Eu vou deixar um jogo, eu vou deixar o link no próximo vídeo, tá? Sim, na próxima parte do vídeo. E aí lá, nesses problemas e soluções, eu montei um jogo da memória. Então, vocês vão brincar com o jogo, tá bom? E colocar. Então, assim, não vai ser duas cartas com a figura. Vai ser uma carta com a figura e uma carta com a solução. Uma carta com a figura e uma carta com a solução. Então, é para vocês treinarem, se organizarem e sempre lembrarem do que pode ser feito, que pode ser muito útil para algumas carreiras futuramente, né? Quando vocês pensarem, o que eu vou ser? Que profissional eu vou ser? Né? Se você for cuidar de alguma coisa, alguma área de biológica, que cuida do ecossistema, que cuida... Vocês já vão ter em mente o que pode ser feito e até ter novas ideias em cima daquilo que eu mostrei pra vocês, tá bom? Então, eu vou deixar o link, tá? E vou deixar um modelo de como eu montei esse jogo, tá bom? Então agora, para terminar esse assunto, né, e terminar essa aula, eu vou fazer um resumo de tudo que a gente conversou até aqui, tá bom? Então, a gente viu que a água é o principal recurso do planeta, né? O planeta Terra, ele é o maior planeta com a maior planeta não, mas o planeta que tem a maior quantidade de água, por isso que tem vida, né? Sem água não existe vida. As suas propriedades, né, as propriedades da água, se elas forem alteradas, elas são consideradas inapropriadas para o uso dos seres humanos, né? E para os animais também, né? Porque a gente viu que a água, sem a sua composição normal, ela é uma água doente, né? Vamos dizer assim. Ela tem micro-organismos, bactérias, e são inadequadas tanto para o consumo dos seres humanos, tanto para o consumo dos animais, tá? E aí, para ela ser uma água potável, para ela ser uma água própria para o consumo, ela tem que ser incolor, ou seja, não ter cor, inodora, sem cheiro, e insípida, sem gosto. Alterou uma dessas propriedades, não pode ser utilizada, não pode ser tomada, tá bom? A maior causadora,
né, da poluição das águas são as atividades humanas, agrícolas, industriais e domésticas, como nós vimos, né? O ciclo da água, lembra que a gente conversou que se nós poluirmos as águas, o que vai acontecer? A gente tem a água, se a gente polui, morte dos animais, as aves sem comida, proliferação de doenças aos seres humanos, tanto por conta de se banhar em rios poluídos ou o consumo dessas aves já doentes, tá? Então, a gente precisa preservar. Um dos maiores causadores de poluição das águas é a rede de esgoto, que geralmente ela não é tratada, né? Ela é descartada de qualquer maneira. E a rede de esgoto é uma poluição doméstica, porque nela, o que vai para o esgoto? Vocês se lembram? Dejetos humanos, nosso xixi, nosso cocô, gordura de produtos de limpeza, de óleo de cozinha. Falando em óleo de cozinha, vocês sabiam que 1 litro de óleo, se você despejar na pia, ele pode contaminar 20.000 litros de água. Então, não se deve descartar óleo na pia da cozinha de maneira alguma, nem no vaso, como a gente já tinha conversado, tudo bem? Produtos de higiene, produtos de limpeza, tudo isso contamina as águas, tá? E aí, vocês se lembram o que causa esses produtos na água? Eles formam uma espuma e uma película, né, sobre a água, que impede que o sol passe para a água, né, e ocorra a oxigenação entre a água e o meio ambiente. Então, esse é o maior prejudicador, vamos dizer assim. Não sei se existe essa palavra, mas é o que mais prejudica a água. É porque esses produtos formam essa película, não tem oxigenação, não tem luz do sol, não tem vida, né? Na parte agrícola, os inseticidas, os fertilizantes, né? Eles são jogados na água, nas plantações, e aí a chuva, né? Cai a chuva pega esses inseticidas, esses fertilizantes e leva eles para os rios, para os lagos, para as lagoas, poluindo as águas e acabando com a infestação de peixes e de outros animais. Assim, as pessoas que vivem da pesca acabam morrendo de fome, porque os peixes não sobrevivem, né? Porque não tem oxigênio, não tem a luz solar e eles não conseguem sobreviver, tá? E a industrial, que é o descarte de matérias poluentes, né? Que é um custo muito alto para que eles tratem isso, o descarte. Então, eles não fazem esse tratamento dos produtos químicos, do material químico que a indústria ela produz, né? Além das petrolíferas, né? Que quando eles vão extrair o petróleo que fica no mar, eles geralmente ocorre vazamento de petróleo. Por quê? Porque não tem uma manutenção adequada nesses navios, nesse maquinário que extrai o petróleo. Essa água, esse petróleo vazando na água pode sujar os animais, matam os animais, aves, como a gente até viu uma foto de um animal coberto, né? Coberto de petróleo, né? E a gente geralmente, quando a gente assiste um jornal, alguma coisa assim, a gente verifica que tem muitos animais que às vezes aparecem nas praias sujos de petróleo. E aí a gente viu também o descarte das garrafas e tal. A gente falou também um pouquinho sobre a barragem de Mariana, de Minas Gerais, né? Que ela se rompeu e ela se rompendo, derrubou óxidos de ferro, água e lama naquela região e em outras regiões próximas, ocorrendo assim a morte, né, do rio que existe lá perto. Além disso, o solo ficou infértil, né? A gente não consegue mais produzir nada naqueles solos, tudo que se plantar
não vai sobreviver, né? E por conta do mar de lama, né? Que é ocasionado. Aí lembra que a gente falou que parecia até um concreto, né? Que não deixa a luz passar e nem a oxigenação fazer o papel dela, ok? Então, algumas soluções que nós vimos é a reciclagem, então a reutilização de garrafas PET, de ferro, de coisas que demoram para se decompor no meio ambiente. Então, existem as lixeiras, né, para separação do lixo. Então, vocês fazendo isso, já vai usar muito, muito, muito o material que poluiriam os rios, os lagos, enfim. Além do óleo de cozinha, vou voltar nessa tecla, existem as cooperativas que fazem, né, sabão. Então, eles recolhem o óleo de cozinha que jogaria fora e eles produzem sabão. Então, são grandes cooperativas que fazem isso, tá bom? E consumir menos água, fechar torneira quando vai escovar os dentes, fechar a torneira quando vai se ensaboar no chuveiro, lavar menos roupa, deixar a máquina mais cheia de roupa para ser lavada. Então, são coisas que a gente pode fazer, pequenas coisas que podem ajudar no nosso planeta, no aquecimento global, né? Na preservação dos mares, dos rios e, consequentemente, preservar os animais, né? Que os animais e os seres humanos precisam muito das águas limpas e, enfim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei esse projeto com muito carinho, pesquisei muito. A gente precisa cada vez mais se conscientizar, né, sobre os problemas ambientais. Eu fiz o uso da BNCC para concluir esse trabalho, tá? E eu espero que seja de grande valia para quem assista ao vídeo, que a consciência humana possa melhorar cada dia mais. E para mim foi muito prazeroso, muito gostoso fazer esse vídeo, porque eu pude mostrar um pouquinho do que eu pesquisei e eu espero ter aguçado a vontade de pesquisar, a vontade científica de melhorar, de fazer com que o nosso mundo se torne cada vez melhor, tá bom? Então é isso, muito obrigada, espero ter contribuído um pouquinho para o aprendizado de todo mundo. E precisando, a gente tá aqui, tá bom? Eu vou deixar um resuminho da nossa aula agora, tá? Em 2 slides. E é isso. Precisando, contem comigo. Um beijo e até a próxima.